Olá, nono ano, tudo bem? Bem, pessoal, hoje nós iremos dar início a um novo módulo. Iremos iniciar o nosso módulo 4, nosso último módulo do ano. E para esse início, para esse módulo, desculpa, nós iremos iniciar com o capítulo 8, Guerra Fria. Bem, vamos aqui agora projetar a tela. Para abrir o nosso livro. Já vai compartilhar nossa tela. Prontinho. Vamos lá. Esse é o nosso capítulo 8, Guerra Fria. Vamos ampliar aqui para a gente analisar bem essa imagem. Uma imagem histórica muito importante. Vocês reconhecem esse lugar? Tem ideia de que lugar seja esse? Tem aqui uma legenda, ó. Tem aqui uma legenda. Vamos ler daqui a pouco. Antes, vamos ler aqui esse resumo, né, que aparece no início do capítulo. Ele diz muita coisa, tá? Vamos lá. Vamos até, de repente, preparar aqui a canetinha, caso seja necessário grifar alguma coisa. Vamos lá. Após a Segunda Guerra Mundial, então, a gente sabe que esse período é após a Segunda Guerra, o mundo se dividiu de acordo com dois sistemas sociais e seus respectivos posicionamentos ideológicos: capitalismo e socialismo. Então, o mundo se dividiu entre capitalismo e socialismo. O Muro de Berlim, construído na Alemanha, representou materialmente essa divisão e foi um dos principais símbolos da Guerra Fria. Neste capítulo, vamos conhecer mais detalhes desse contexto histórico. Então, aqui, ó, o Muro de Berlim, vamos grifar isso aqui também, o Muro de Berlim, representou a materialmente, né, ou seja, a materialidade da Guerra Fria. Então, olha, após a Segunda Guerra, o mundo se dividiu entre capitalismo e socialismo. O Muro de Berlim representou materialmente a Guerra Fria. Quanta informação só desse início de capítulo, né, pessoal? Bem, vamos lá então. Vamos dar início, né? Vamos dar início aqui então ao nosso conteúdo. As disputas no pós-guerra. Nós temos que perceber que a Guerra Fria, pessoal, ela começa antes mesmo da Segunda Guerra Mundial acabar. Na verdade, capitalismo e socialismo já eram ideologias antagônicas, ideologias rivais, antes da Segunda Guerra Mundial, ok? Quando você tem a Revolução Russa em 1917, o mundo capitalista e socialista ele já dá uma dividida, né? Os países capitalistas, né, europeus e também os Estados Unidos já demonstravam um problema político com o novo governo que havia se instalado na Rússia. Mas durante a guerra existia um problema maior. Existia uma coisa chamada nazismo. E esses dois grupos, mesmo rivais, se uniram, né, contra um mal maior, que era o nazismo e o fascismo. Bem, tendo isso em mente, vamos entender um pouquinho mais desse contexto, né? Aqui diz o seguinte: no final da Segunda Guerra Mundial, o presidente estadunidense Harry Truman autorizou ataques atômicos em duas cidades japonesas. Isso é muito importante. Atualmente,
é muito claro. E nós vimos isso durante as aulas online, né, as aulas remotas, que as bombas atômicas, elas foram jogadas sobre o Japão, mas elas tinham um outro endereço político, né? Nós sabemos que já no final da Segunda Guerra, já com a Alemanha nazista derrotada, começa uma frenética disputa entre o bloco não, né? Não vamos chamar ainda de bloco durante a Segunda Guerra, mas entre os países capitalistas, principalmente os Estados Unidos e a União Soviética, para saber quem será o grande vencedor da guerra, né? Essa disputa ocorre até mesmo para saber quem vai chegar primeiro a Berlim, né? E quem vai se destacar no final da guerra. Sendo assim, os Estados Unidos vão lançar, né, no Japão, não uma, mas 2 bombas atômicas. Um armamento extremamente potente e extremamente caro, que obviamente vão passar um recado não só para o Japão, né, que foi atingido, mas também para os seus potenciais inimigos. Quando a gente fala potencial inimigo, nós estamos pensando em quem? Na União Soviética. Então, essas bombas, elas surgem como um recado, né? Olha só, eu estou usando não apenas uma, mas 2 bombas para o Japão. Se eu estou usando 2, é porque eu tenho mais. Isso já vai acender, né, um alerta na União Soviética, ok? Então, ali, o presidente Truman já quis dar um sinal de poder bélico, de superioridade bélica. E essa vai ser uma marca da Guerra Fria, a busca pela superioridade, ok? Bem, vamos lá então. O que a gente pode tirar aqui desse parágrafo? Vamos lá. Alguns estudiosos analisam essa decisão e interpretam a ação do presidente, né, como uma demonstração de poder aos soviéticos. Ou seja, as bombas caíram no Japão, mas o impacto foi sentido lá na União Soviética. Ok? Bem, vamos entender, né, um pouco desses 2 grupos, capitalismo e socialismo. Bem, o capitalismo, como já disse aqui logo no início, é um sistema socioeconômico baseado na propriedade privada dos meios de produção. Ou seja, ferramentas, máquinas, fábricas, e eles estão sempre na busca do lucro para a acumulação de capital, ou seja, dinheiro. Ok? Seus partidários, ou seja, quem pensa a favor do capitalismo, vai defender o livre mercado e a troca de bens e serviços por dinheiro. Vamos grifar aqui a parte do livre mercado. Defendem o livre mercado. Ok? A promoção do comunismo, olha, a promoção do consumismo, tá? E a menor intervenção possível do governo na economia. Isso é importante a gente gravar aqui, grifar. Intervenção na economia, aqui, ó. A menor intervenção possível do Estado na economia. Isso tem um nome, isso se chama liberalismo, tá, pessoal? É uma doutrina econômica. Vamos ao socialismo agora. O socialismo é um sistema socioeconômico também, tá? Mas ele vai se basear, ao contrário do capitalismo, que é na posse privada, né, dos meios de produção, ele vai se basear, na verdade, na posse coletiva dos meios de produção. Ok? Nele, ou seja, no socialismo, não há a busca do lucro.
Então, não busca o lucro, mas a manutenção da coletividade. A economia regida pelo Estado. Ao contrário do liberalismo, né, que o Estado não interfere na economia, ou interfere o mínimo possível na economia, no socialismo é o contrário. No socialismo você tem o Estado controlando a economia, isso tem um nome, é economia planificada, ok? Então, sempre que vocês ouvirem economia planificada, é uma ideia do socialismo de intervenção do Estado na economia, ok? Vamos lá. Para alguns teóricos, isso aqui é importante grifar também, após algum tempo, o socialismo se transformaria em comunismo, sistema do qual os meios de produção são controlados por todos sem distinção. Por quê? O socialismo, ele prevê que os meios de produção passem para as mãos dos trabalhadores, né? Esses trabalhadores formariam o governo, por isso os meios de produção estariam nas mãos do Estado. Quando o socialismo passasse para a fase do comunismo, os meios não aconteceria mais essa dominação do Estado e os meios de produção seriam controlados por todos, porque todos seriam iguais. Bem, mas isso não vem ao caso agora. O que vem ao caso para a gente nesse momento é que esses dois sistemas são rivais. Vamos fazer aqui um X. Ó, um versus o outro, ok? E aí, o início da Guerra Fria. Como nós já havíamos falado, a Guerra Fria ela começa antes mesmo do fim da Segunda Guerra Mundial, né? Não de forma oficial, tá, pessoal? Mas ali nos bastidores, ela já dá sinais de que vai rolar, tá? Mas antes disso, eu gostaria de discutir aqui com vocês o significado de Guerra Fria. Sempre que a gente pensa em guerra, é uma imagem muito quente, né? Bombas, explosões. Por que então Guerra Fria? E aí? Eu explico para vocês, pessoal. A guerra é fria porque essas duas superpotências, né? Estados Unidos representando o bloco capitalista e a União Soviética representando o bloco socialista, elas nunca irão se encontrar diretamente em um conflito armado. Então, professora, não teve guerra durante a Guerra Fria? Muito pelo contrário. É um dos momentos da história onde vão pipocar muitos conflitos. Conflitos realmente violentos. Só que os Estados Unidos e a União Soviética vão estar sempre por trás, nos bastidores, incentivando outros grupos a disputarem diretamente. União Soviética e Estados Unidos não vão assumidamente declarar guerra um ao outro. E sim vão sempre incentivar, vão sempre escolher lados de conflitos que estão rolando pelo mundo para demonstrarem o seu poder político, bélico, científico e por aí vai, porque a Guerra Fria, na verdade, ela vai passar por várias fases, até mesmo a fase esportiva, né? A fase científica, enfim, a Guerra Fria ela vai ser marcada pela disputa entre Estados Unidos e União Soviética em todos os campos possíveis, ok? Vamos lá, então, entender mais um pouquinho sobre esse momento da história. Bem, a disputa pela hegemonia mundial, isso aqui é importante, gente. É exatamente isso. A Guerra Fria, ela pode ser resumida, né, pela disputa pela hegemonia mundial, né, que vai passar a ser liderada, então, pelos Estados Unidos e pela União Soviética, né? Sim, essa disputa ocorre principalmente entre esses dois países. Bem, isso gerou alguns embates ideológicos. E aí, aqui ao lado, tem uma definição que merece destaque, né? Que é a ideologia.
né? Vamos lá. Deixa eu minimizar aqui, senão está cortando. Conjunto de ideias e valores que condicionam as relações sociais. Pode ser entendido também como a visão de mundo de determinada sociedade. A ideologia apresenta um âmbito prático, ou seja, pode ser geradora de ações ou de movimentos sociais e políticos, por exemplo. Ou seja, a ideologia é a forma pela qual um grupo pensa. Ok? Bem, tais embates, deixa eu deixar aqui a canetinha pronta, que nós vamos usar. Tais embates constituíram o que chamamos de Guerra Fria. Esse nome foi dado porque não houve um conflito militar direto entre as duas potências. Gente, eu já havia falado para vocês, mas merece destaque, ó. Não houve conflito militar direto, frisem o direto, entre as duas potências, mas uma disputa não declarada pela liderança política mundial. Então, cara a cara, essas duas potências nunca entraram num conflito. Bem, a Segunda Guerra Mundial havia gerado muitos prejuízos, né, para os países europeus que tiveram seus territórios arrasados e sua economia bastante debilitada. Assim, os europeus passaram a ter um papel secundário na ordem global, que vai fazer com que os Estados Unidos, né, se sobressaiam nesse cenário, né, já que grande parte das potências europeias estavam ali catando os caquinhos, né, do que havia sobrado da Segunda Guerra. Então, após, né, a Conferência de Potsdam, o primeiro-ministro inglês, né, Winston Churchill, figura histórica, fez um alerta à comunidade internacional sobre os perigos de uma possível dominação soviética e um avanço do socialismo no mundo. Então, em 45, no ano que acaba a guerra, o Churchill ele vai fazer um pronunciamento que vai ligar um sinal de alerta, né, para o mundo capitalista. Olhem só, a União Soviética não está de bobeira não, hein? A União Soviética pode dominar, né, essa Europa que está em frangalhos. Bem, né, e sob ali a influência do Churchill, né, em 47, o presidente estadunidense, o Truman, né, a gente já falou sobre ele, definiu novas orientações em sua política governamental, visando, então, frear o avanço socialista em outros países. Ele vai criar a chamada doutrina Truman. Então, em 47, 2 anos após o término oficial da guerra, né, o Truman lança a doutrina Truman, que tem como estratégia fazer o quê? Vamos botar aqui, ó. Suas estratégias políticas estavam ao auxílio aos países europeus para a manutenção do regime capitalista diante dos avanços soviéticos. Gente, a União Soviética está dentro da Europa, ok? O que os Estados Unidos pensaram? A influência soviética, geograficamente, leva vantagem. Então, os Estados Unidos começaram a emprestar dinheiro, né, para a Inglaterra, França, enfim, para os países capitalistas, para eles se reerguerem o mais rápido possível e não permitirem um avanço soviético. Não era interessante para os Estados Unidos que, historicamente, grandes potências capitalistas estivessem mal economicamente, porque isso demonstrava fragilidade ao bloco, ok? Alguns estudiosos, né, vão considerar a oficialização da doutrina Truman como o marco inicial da Guerra Fria. Então, oficialmente, né, a Guerra Fria ela começa em 47, quando rola a doutrina Truman. Mas a gente sabe que desde lá das bombas atômicas, os dois países, né, os dois sistemas socioeconômicos já estavam demonstrando grande rivalidade. Bem, o que nós vamos ver agora? A partir, então, né, desse início de Guerra Fria, nós vamos ter um mundo polarizado. E aí nós vamos ter um mundo dividido, então, entre duas potências e dois blocos. O bloco capitalista e o bloco socialista. E aí, a partir de então, nós teremos um espelho. Tudo que os Estados Unidos fizer, a União Soviética vai fazer com um nome diferente.
e tudo que a União Soviética também inventar, os Estados Unidos vão copiar com um nome diferente. Então, a doutrina Truman, né, vai instituir, né, como eu falei, uma política de apoio ao bloco capitalista e também vai criar em 49, né, um acordo que vai ficar conhecido como Organização do Tratado do Atlântico Norte, a famosa OTAN. O que é a OTAN? É um acordo, né, que vai reunir países, obviamente, capitalistas que pretendiam se unir, né, militar e economicamente para frear o avanço socialista. Bem, se o bloco capitalista cria a OTAN, é lógico que a União Soviética também vai criar, né, também vai fazer aqui o seu acordo com o bloco socialista, porque afinal de contas a Guerra Fria é um espelho, né? A União Soviética então vai organizar o Pacto de Varsóvia, que é exatamente um acordo que unia países do leste europeu, né, países do bloco socialista, né, para fazer exatamente a mesma coisa. Então, pessoal, a Guerra Fria ela foi marcada, portanto, pela polarização do mundo em duas frentes, né? Aqueles que recebiam influência do bloco capitalista e aqueles que recebiam influência do bloco socialista. E aqui tem um mapa, ó, áreas de influência. Entre os anos de 45, vejam aqui que o mapa adota o ano ainda, né, o ano da Segunda Guerra Mundial, porque realmente é ali que a Guerra Fria dá os primeiros sinais, até 89, com a queda do muro. Bem, e aqui as áreas de influência, né? Vamos aqui ampliar a legenda, fica mais fácil a gente entender. Estados Unidos e a OTAN, países alinhados com os Estados Unidos, aqui é o caso do Brasil, né? União Soviética e aliados do Pacto de Varsóvia. Ok. E aqui países alinhados com a União Soviética. Bem, vamos então dar continuidade e vamos falar da divisão da Alemanha. Como eu falei, pessoal, depois, né, que o nazismo, né, que o Hitler é derrotado, começa ali uma corrida, né? Na verdade, antes mesmo do Hitler ser derrotado, né, oficialmente, mas o nazismo já tinha caído, só faltava realmente chegar ali no bunker, né, do Hitler, começou uma corrida para saber quem vai invadir Berlim, né? E quando eles chegam, né, quando os aliados chegam, essa cidade, depois de passado algum tempo, ele vai ser dividida em áreas de influência, tá? Então, 4 áreas vão ser divididas, né? Berlim vai ser dividida, na verdade, em 4 partes. Né? Então, aqui, em 4 partes. 3 delas foram para países capitalistas, França, Inglaterra e Estados Unidos. E a outra parte ficou com a União Soviética. Bem, a cidade de Berlim, então, vai receber. Ficou assim, ó. Essa é a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Esta capitalista, essa socialista. Até então, que em 61, para evitar, né, que principalmente jovens saíssem da parte oriental e fossem viver, trabalhar, enfim, né, morar na Alemanha Ocidental, a União Soviética constrói um muro. Olha aqui, vamos marcar o Muro de Berlim. Temos aqui a foto.
da construção do muro. E esse muro vai durar, pessoal, 28 anos. E vai dividir famílias, amizades, tudo. Simplesmente, um lado não podia passar para o outro, sem, obviamente, uma rigorosa investigação, né? Enfim. Então, se existia um lugar no mundo onde a Guerra Fria podia ser tocada, sentida, era exatamente no Muro de Berlim, que materializava essa divisão que tinha no mundo inteiro. Mas ali era real. Não que não fosse, mas ali era palpável, vamos dizer assim, essa divisão. Ok? A partir do nosso próximo encontro, nós iremos ver essa corrida tecnológica, né? Essa disputa bélica e cultural também, né? As disputas entre o bloco capitalista e o socialista, porque eles disputavam em todas as áreas possíveis, mas isso é assunto para nossa próxima aula. Tudo bem? Deixa eu voltar aqui para me despedir de vocês. Bem, pessoal, então até o nosso próximo encontro. Ok? Tchau, tchau.